Meu nome é Ana Jéssica, eu faço parte da residência pedagógica e vou apresentar com a Rayane o nosso trabalho de regência. O tema do nosso trabalho é área e perímetro. Aí, o que seria a área? A área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. O que seria perímetro? É a soma das medidas de todos os lados de uma figura. Aqui a gente trouxe algumas figuras planas e as suas áreas. Nós temos aqui a primeira do quadrado, que a figura do quadrado, para nós encontrarmos a área dessa figura, nós temos que fazer lado ao quadrado. Você pode perceber que aqui do lado do quadrado nós temos um H que corresponde à altura. Mas como o quadrado ele possui todos os seus lados iguais, então podemos substituir por L. Depois nós temos o trapézio. No trapézio nós temos aqui uma representação B minúsculo, que seria no caso a base menor, um B maiúsculo embaixo, que seria o Bzão, né? Que seria a diagonal, a base maior. E nós temos aqui a altura, ó, medindo aqui nesse espaço. Então, a sua área seria base maior mais base menor, vezes sua altura dividido por 2. Aí nós temos aqui o retângulo, que nós temos um B, que seria a sua base, né? Seu comprimento, e nós teríamos o H, que seria essa parte aqui, a sua altura. Logo, a nossa área seria base vezes altura. O triângulo, nós temos aqui um triângulo equilátero, que todos os lados são iguais, e a sua altura é representada por H. A área seria lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 2. Um triângulo qualquer, como seria representado de sua forma? Seria base vezes altura dividido por 2, sendo que esse H é esse valor aqui. A de um paralelograma. Você percebe que o paralelograma ele é como se fosse um retângulo. Você tem esse espaçozinho bem daqui, que ele se encaixa perfeitamente nesse ladinho aqui. Então, a fórmula da área seria base vezes altura. Nós temos o losango, que é o quê? Você vê que o losango ele tem uma fórmula de uma pipa. E podemos representar esse D esverdeado como diagonal maior, que realmente é o comprimento maior, né? E que ele tá aqui na vertical. E nós temos na horizontal, rosado, um D pequeno. Então, a sua área é D maior vezes D menor, dividido por 2. E por último, nós temos a área do círculo, que nós temos aqui um pontozinho central, e nós puxamos uma reta até o contorno do círculo. E aqui nós temos o raio. Se nós fizermos isso, né, puxando por todos os lados, nós vamos ter essa medida. E para representar ela, nós fazemos π, a área, né? É π vezes raio ao quadrado. Agora vamos para uma resolução, né? Para as atividades. Nós temos aqui a questão 1. A questão 1 diz assim: calcule o perímetro da figura plana a seguir. Só reforçando, o perímetro é a soma dos lados. Logo, como é que seria a resposta? Seríamos 12 mais 12 mais 6 mais 6. O perímetro seria 36. Ó, nós temos aqui a questão 2. Calcule a área e o perímetro da figura abaixo. Nessa atividade ele está pedindo duas coisas: a área e o perímetro, que seria a soma dos lados. Já no perímetro, vamos aproveitar aqui a figura e vamos ver. Ó. Nós percebemos que a gente vai ter que fazer uma soma no perímetro. Nós temos dois lados de 12, uma base 10 e uma base 5. Essa figura aqui é um trapézio. Então, aqui nós já temos a soma do perímetro. E aqui nós também temos a altura, que é 6. Vamos para a resolução. Ó, primeiro, pela resolução, como nós temos a figura de um trapézio, a gente vai usar a fórmula, ok? E a fórmula é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quem era a base maior? 10. Quem era a base menor? 5. A altura? 6. Tudo isso dividido por 2. Aqui nós temos um lembrete. Lembrando que a altura tem que fazer um ângulo reto com a base. Por isso a altura é 6 centímetros e não 12 centímetros. Ok? Aí fazendo aquelas operações, 10 mais 5, 15 vezes 6 dividido por 2.
15 vezes 6, 90. 90 dividido por 2, 45. 45 centímetros ao quadrado. E já o seu perímetro é a sominha, que eu até adiantei algumas coisas. É 10 mais 5 mais 12 mais 12. O perímetro é 39 centímetros. Então, nós temos aqui a área 45 centímetros ao quadrado. E nós temos o perímetro 39 centímetros quadrados. 39 centímetros somente. E essa terceira questão, a minha colega vai continuar, Rayane. Aqui, continuação ao vídeo, né, que a nossa colega Jéssica já começou para vocês, certo? Eu vou começar aqui resolvendo a questão 3, né, que diz o seguinte: calcule a área e o perímetro do losango de diagonal maior 8 centímetros e diagonal menor 4 centímetros. Então, como vocês podem ver aí na imagem, né, temos o losango e tem cada setinha indicando, né, qual a diagonal menor e qual a diagonal maior, né? A menor, como o nome já indica, é essa que está é menor, né, o tamanho dela é mais pequena. E a diagonal maior é a que está aí cortando, né, o losango verticalmente, né? É realmente a linha maior, né? A diagonal menor mede 4 centímetros e a maior mede 8 centímetros. Então, vamos começar agora resolvendo a área, né, que está pedindo a área e o perímetro. Então, como vocês já puderam ver, né, as fórmulas para resolver, calcular a área, né, para calcular a área de um losango, a gente multiplica a diagonal maior pela menor e divide por 2. Então, como vocês podem ver aí a fórmula, tem o D maiúsculo, que está indicando a diagonal maior, vezes o D minúsculo, que está indicando a diagonal menor. Isso tudo multiplica por 2. Então, eu tenho a área, que indica a área do losango, igual a 8 vezes 4, dividido por 2. Assim, eu tenho 32 dividido por 2, e a área desse losango é 16 centímetros quadrados. Então, a gente observa que, se vocês souberem a fórmula, né, é um cálculo bem simples, né, de resolver. Então, agora, como a gente já calculou a área, a gente vai saber o perímetro desse losango, né? O perímetro é a soma de todos os lados da imagem, né, da figura. Então, vou ler esse textinho para vocês e vocês vão acompanhando. Para calcular o perímetro, precisaremos descobrir a medida de um lado. Podemos usar o teorema de Pitágoras para calcular essa medida. Então, basta tomar como catetos a metade, né, das medidas das diagonais, pois, além de se encontrarem em seus pontos médios, ainda são perpendiculares, o que garante a existência de um triângulo retângulo, que possui essas medidas, e o lago do losango como hipotenusa. Observe, vocês observem aí na imagem, né, que esse losango está dividido em 4 triângulos retângulos, né, como já foi explicado no texto, os motivos para o qual consideramos o triângulo retângulo. E aí a gente tem como hipotenusa os lados desse losango. Então, se eu descobrir esse lado, né, que é a hipotenusa do meu triângulo, né, que eu posso calcular pelo teorema de Pitágoras, eu posso somar, né, e aí eu vou ter o meu perímetro. Então, a gente vai descobrir agora essa hipotenusa. Como podemos ver aqui nos cálculos, né, que temos aqui, L ao quadrado é a minha hipotenusa, vai ser igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que 4 é a metade da minha diagonal maior, né? Cada cateto, ele vale 4, e 2 também é a metade da minha diagonal menor, né? Que cada cateto vai valer 2, já que ela vale toda 4 centímetros, né? E os catetos é a metade. Então, sendo assim, eu tenho L ao quadrado igual a 4 ao quadrado, que é 16, mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, eu tenho meu L ao quadrado igual a 20, né? Após eu somar 16 mais 4, eu tenho 20. Então, fazendo a raiz, né, em ambos os lados, de L ao quadrado e de 20, eu tenho L, que é igual a 4,47. Então, o meu lado, ele é esse valor, né? Aproximadamente, a raiz de 20, né? Porque não tem raiz exata. Então, agora, basta eu multiplicar esse lado por 4 para obter o perímetro, porque eu tenho 4 lados desses, né? Então, eu tenho um perímetro igual a 4 vezes 4,47. Então, esse perímetro é o quê? 16,88 centímetros. Então, aí a gente já descobriu a área
e o perímetro desse losango. Continuando aqui, a gente agora vai responder a questão 4, né? É uma questão da PUC, Rio 2007. E aí ela pede, ela nos diz que num retângulo de perímetro 60, né? Ela está nos dando essa medida, e ela diz que a base ela é 2 vezes a altura, e pede a área desse retângulo, né? Então, a gente tem as alternativas, e aí a gente vai tentar calcular, né? A gente vai calcular essa área. Pronto, aqui eu já tenho a resolução, eu vou falando, né? E vocês vão acompanhando, certo? Então, vamos lá. Temos aqui as informações da questão, né? Como a gente já falou anteriormente no enunciado, o perímetro, ele é 60. O perímetro desse retângulo é 60. E, além disso, ele me diz que a base, que eu chamei desse Bzinho, ele é igual a 2 vezes a altura, eu chamei de H. Então, para calcular a área, temos que descobrir a altura, né? Porque a área é igual a quê? Base vezes a altura. E aí, com essas informações, eu vou descobrir. Eu vou usar essa informação do perímetro. O perímetro, a gente sabe que é o quê? A soma de todos os lados. No caso do retângulo, o perímetro ele vai ser 2 vezes a base, né? Porque eu tenho aqui a base e aqui também é uma base, né? É a mesma medida, então eu tenho 2 vezes a base e 2 vezes a altura. Então, esse é o meu perímetro, certo? E a questão, ela me diz que meu perímetro é 60. Então, eu vou ter 60 igual a 2 vezes a minha base. A minha base é o quê? 2H, 2 vezes a altura. Mais 2H, novamente, né? Que é a minha altura. Então, eu tenho 60 igual a 4H mais 2H. Aí, eu tenho 60 igual a 6H. A soma de 4H mais 2H. Assim, eu tenho H, que eu vou fazer aqui isolar, né? H igual a 60 dividido por 6. Assim, eu tenho H igual a 10, que é a minha altura, certo? Se a minha altura é 10, então a minha base é 20, porque a minha base é 2 vezes a minha altura. Pronto, eu já descobri a minha base, já descobri a minha altura, e agora eu posso calcular a minha área. A minha área igual a base vezes a altura. Então, a área é igual a 20 vezes 10, que é 200 centímetros quadrados. Assim, eu descobri a minha área. Agora eu tenho aqui a minha atividade gamificada para trazer como exemplo para vocês, né, que a gente utilizou na aula, certo? Tenho aqui esse link, né, e a imagem dessa atividade, que é do site Pet Colorado, né? Nesse site tem várias atividades gamificadas, várias atividades legais de outros conteúdos, então fica a dica para vocês estarem utilizando. E esse, né, que é o construtor de área, que a gente já pôde trazer na aula para vocês, né? Vocês podem estar construindo as imagens, as figuras, e vocês vão saber a área e o perímetro, né? De cada imagem, de cada figura que vocês construírem, vocês já vão ter esse resultado. E é bem legal vocês estarem praticando. Aqui foram exemplos de algumas imagens que a gente levou para a aula, né? Que vocês podem estar construindo. A gente pediu que vocês fizessem, nos dissessem a área. E aí temos algumas imagens, né? A cruz, o coração, esse bonequinho e o barco. Então, assim, vocês podem descobrir a área e o perímetro dessas figuras e de outras figuras também que vocês possam estar construindo, né? Venham até a imaginação aí de construir essas imagens. Então, é bem legal e fica como dica para vocês. Aqui as nossas referências que a gente utilizou, né? Para fazer o slide e o vídeo. Então, muito obrigada pela atenção de todos que assistiram e a gente espera ter contribuído com a aprendizagem de vocês.